mais um vídeo pra gente falar de dinheiro nesse canal. Não, isso não é um canal de finanças, isso é um canal de arquitetura, mas a gente precisa falar quanto custa uma obra, quanto custa reformar, quanto custa transformar uma cozinha disso para isso. Então você fica comigo nesse vídeo até o final para saber tudo, tintim por tintim, que eu fiz aqui. Tá todo o levantamento, tá anotadinho aqui. Então a gente vai chegar no final do vídeo sabendo quanto custa hoje. Se você quer conhecer este projeto, o conceito, o que fizemos, de onde partimos, para onde chegamos, tudo isso está neste vídeo que está no card, que você não vai assistir agora. Não, estava certo, foi mal. A Alice me corrigiu, mas estava aqui, o card é do lado de cá, sim. Você não vai assistir agora, Anjo, tá? Porque no caso, vamos continuar aqui conversando. Aí depois você vai lá, se for o caso, se tiver visto ainda. Combinado? Combinado. Hoje eu resolvi fazer diferente do último vídeo Quanto Custa, que também está no card, que é, eu vou falar hoje o tema já com o valor de material e mão de obra. Um tema, material e mão de obra. Não vamos juntar a mão de obra num pacotão no final, que eu acho que fica mais didático. E eu sou uma pessoa dada à didática, não sei se você tá ligado. Sendo assim, eu gostaria que você já colocasse nos comentários o que achou dessa mudança, porque trabalhamos para melhor servi-los. O Estúdio M4 Arquitetura adverte: os valores apresentados nesse vídeo são referentes ao mês de fevereiro de 2023, na cidade de Brasília, com uma mão de obra específica. Os valores podem ser alterados dependendo da região, da sua cidade, da mão de obra, do projeto e dos materiais escolhidos. Obrigada. Então a gente está combinado. Se for colocar nos comentários que a Emira tá muito louca, Brasília é muito caro. No último vídeo você viu o povo falando que Brasília é muito caro. Eu quero saber se os valores de São Paulo não são a mesma coisa de Brasília. Quero saber se os valores do Rio de Janeiro são a mesma coisa de Brasília. Tô de olho em vocês. Então tá bom, já dá um like pra mim, vamos em frente, não vou mais te enrolar. Demolição. Calma, vamos lá, deixa eu explicar as coisas, não vou te enrolar, vamos aos dinheiros. A gente começa uma obra pelo quê? Pela demolição. Então a gente começa quebrando as paredes que vão sair. Lembra? A gente tinha um banheiro que vai sair, vai dar espaço a toda a nossa cozinha, que vai sair de 9 metros quadrados para 14 metros quadrados, que eu expliquei tudo no vídeo passado. Demolição, temos de mão de obra de demolição, R$ 2.300. De remoção de revestimentos, que não é a mesma coisa. Veja, uma coisa é você retirar o revestimento, outra coisa é você demolir parede, R$ 1.500. Regularização de contrapiso. Depois que a gente tira uma parede, fica um buraquinho no contrapiso e a gente precisa regularizar. 300 conto para isso. E a gente vai ter material básico que a gente vai precisar usar para fazer este trabalho, que no caso eu escrevi bem pequenininho aqui, só um minuto, R$ 1.300. É 1.300, é 1.800, só um instante. 8 mais 6, aqui é 1.300 mesmo. O que nos dá um total de R$ 5.400 para demolir as paredes e retirar os revestimentos. Você gostou? Aqui já começamos a entender as etapas e os valores por etapa. Se você gostou, já dá um like para mim nesse vídeo. E a caçamba ecológica que vai botar embaixo do A Alice está perguntando da caçamba. A caçamba estava lá no final da minha lista, senhora. Mas eu coloquei aqui, ó, R$ 740 de caçamba porque considerei duas. Vamos cá no final. Mas da demolição vai precisar da caçamba. Mas é porque a gente precisa da caçamba no começo e no final da obra também. Então. Por quê? Porque quando a gente faz corte de porcelanato, tem que ir para caçamba também. Então são duas caçambas. Coloquei duas caçambas no total de R$ 740, mas a gente já chega lá, viu, dona Alice? Dessa vez, meu orçamento dessa vez está muito bem elaborado, você vai ver só. Eu achei que eu ia te pegar no pulo, mas eu não peguei. Não. Segunda parte, vamos já começar a falar sobre... É que eu queria mostrar que eu sou super entendida. Você é muito entendida de obra, né, fotógrafa? Muito. Segunda parte, então, a gente vai falar da parte hidráulica e sanitária. A gente vai mudar os pontos de lugar, porque a gente mudou o layout da cozinha, então a gente tem que refazer toda a parte de tubulação. A gente vai ter de mão de obra R$ 2.900 e de material R$ 1.550. Repare que aqui, nessa parte básica da obra, a mão de obra custa mais do que os materiais. Isso é natural, tá? Depois isso muda de figura. Vamos lá. 4.450 para a parte hidráulica. Vou acelerar porque já tem gente querendo dormir. Não dorme, anjo, fica aqui comigo. Parte elétrica. A parte elétrica envolve toda a parte de infraestrutura elétrica, logo, conduíte, fio, abraçadeira que segura o conduíte no teto, enfim, toda essa parte elétrica básica, mas também inclui a tomadinha, o interruptor, a luminária. Então a gente vai ter aqui o seguinte: para
a parte de mão de obra elétrica para passar toda a parte de tomadas e fazer toda a iluminação, R$ 11.100. Para o material de elétrica, nós vamos ter R$ 2.730. Para a iluminação, que são coisas diferentes, nós vamos ter R$ 4.300. Então, repare aí a iluminação, a gente está falando de perfil LED, fita LED e um outro, acho que são 2 pontinhos de dicróica, tá? Ou o que a gente chama hoje de a lâmpada de MR16, a antiga mini dicróica. Então, a gente tem no total, para fazer a parte elétrica completa dessa cozinha, R$ 18.130. Vamos para a próxima, forro, que não necessariamente acontece nessa mesma ordem. Este vídeo é sobre orçamento e não sobre andamento da obra, tá? Se você quiser que eu faça um vídeo sobre andamento da obra, você me fala. Este forro amadeirado que a gente tem aí é um teto vinílico. O teto vinílico é uma marca, isso não é um merchan, mas poderia, porque amo o teto vinílico. O material do teto vinílico, desse teto aí, vai ser R$ 2.206. A mão de obra para instalar esse teto vinílico, R$ 1.300. Vamos seguir agora para a parte de porcelanatos, acabamentos de revestimento, tanto de piso como de parede. Essa cozinha não tem muito revestimento de parede, mas tem alguma coisa. A gente vai ter de mão de obra de instalação, R$ 1.400. De revestimento, a gente tem do piso, R$ 1.500, da parede, R$ 1.200. É pequenininho, mas é um revestimento mais caro. O que a gente tem no final, R$ 4.100, e eu já quero fazer um adendo aqui. Muitas vezes a gente fica muito preocupado em economizar numa obra, olhando para os revestimentos, que às vezes são revestimentos caros, mas quando você tem um ambiente pequeno, não necessariamente é o revestimento que vai fazer diferença no seu orçamento. Veja, a gente já passou por valores bem mais altos aqui do que 4.100, certo? Fique com isso atento. Não necessariamente colocar um revestimento baratinho vai fazer muita diferença na sua obra. Às vezes, o revestimento não tem um impacto tão grande. Você pode colocar algo de mais qualidade, ter um resultado estético mais interessante e economizar em outras coisas, por exemplo, iluminação, que muitas vezes é bastante caro. Não que não faça sentido, mas às vezes a iluminação é bastante cara, tá? Portanto, eventualmente, retirar uma prateleira iluminada pode te economizar mais do que colocar uma cerâmica muito baratinha e você não ter uma durabilidade muito boa na sua obra, tá? Anota isso no seu caderninho. Agora aqui são elas. Você que quer o sonho de princesa, uma bancada como essa, em U, gigante, feita em quartzito, maravilhosa. 14 mil a bancada, tá? R$ 14.425 a bancada. Por quê? Porque esse material é um material mais caro, mas a gente tem prós e contras de todos os materiais. Esse é um material muito adequado à cozinha. E a gente realmente precisava de uma bancada bastante grande para que fizesse sentido fazer essa modificação toda. Esse é o grande protagonista da nossa cozinha, no caso A, que é a bancada. Essa bancada, para ser funcional, precisa o quê? Precisa de uma cuba, precisa de um tanque. Só que olha só uma coisa interessante que talvez você não saiba. A gente não precisa considerar a mão de obra de instalação da cuba e do tanque, porque você entrega esse material para a marmoraria e nos 14 mil da bancada já está incluída a instalação dessas duas peças, que somadas custaram R$ 1.522. A cuba é R$ 1.080 e o tanque é R$ 513, tá? Então, a gente tem R$ 1.522 para os materiais de cuba e tanque, o que me leva a falar também o preço das torneiras, que a gente tem R$ 1.723, sendo que a torneira do tanque é bem baratinha, R$ 260, e a torneira mais sofisticada é a da cuba, que é R$ 1.400 e pouquinho, 63. E essas duas já estão incluídas no preço da hidráulica, tá? Então, a instalação dessas duas peças está lá no preço da hidráulica, a gente não precisa considerar separado, certo? Então, ó, o grande investimento da cozinha, de fato, está nessa bancada, que custou R$ 14 mil. A instalação da bancada já é bem mais barata, R$ 2.500. Então, você veja, quando a gente vai indo para o acabamento, a mão de obra vai ficando mais barata em relação ao material de acabamento, que é o contrário do começo da obra, tá? Muito bem, feito isso, sua obra civil está pronta. O que a gente tem ainda aqui? Instalação de marcenaria. Marcenaria, lembra do meu aviso do começo do vídeo, meu anjo? Varia de uma marcenaria para outra. O preço vai depender muito da qualidade do material, do tamanho da equipe, do tipo de mão de obra que você vai contratar. Até do acabamento do MDF também, né?
Detalhe, a chapa de MDF, que a Alice acabou de perguntar, é o mesmo preço para marcenarias caras e marcenarias baratas. Chapas de MDF mudam de valor? Mudam, claro que mudam. Mas não é isso que causa um grande impacto no valor do seu orçamento. Por quê? Porque a gente vai ter o mesmo material sendo usado pela marcenaria baratinha e pela marcenaria mais cara, mais sofisticada. A gente vai ter uma variação grande de valores com a espessura do MDF. Então, muitas vezes, a marcenaria mais barata usa MDF mais fininho. Isso acaba fazendo com que a sua marcenaria seja uma marcenaria mais frágil. E o MDF mais grosso necessariamente é mais caro, mas a chapa da Guararapes para marcenaria barata e a chapa da Guararapes para marcenaria mais sofisticada, mesmo valor, meu anjo, mesmo valor, tá? Então, não, o MDF não necessariamente vai alterar completamente o seu orçamento. Isso é muito mais relacionado ao serviço da marcenaria. E é uma das coisas mais caras da obra. A primeira coisa é a marcenaria, depois a bancada. Neste momento temos R$ 25.900 de marcenaria para estar com essa cozinha pronta. Então aqui a gente tem mão de obra e material junto, porque não dá para separar, porque a marcenaria vende tudo junto, tá? Então a gente tem com o resultado da marcenaria dessa cozinha R$ 25.900. Ainda temos aqui 4 itens na minha lista. Um você já recebeu o spoiler, que é a caçamba de R$ 740. Tem que considerar a limpeza pós-obra, que no geral é uma limpeza mais cara. Então, só para fazer a limpeza desta cozinha, estou considerando R$ 200, porque no geral a gente paga R$ 1.000 de limpeza para o apartamento inteiro, tá? Então, eu considerei só para a cozinha o valor de R$ 200. E a gente tem também a instalação da coifa e a instalação do forno, que são serviços também que precisam ser feitos no decorrer da obra, o que nos dá R$ 700 para essas duas instalações. Repare que no valor total da nossa obra aqui, não está incluído o valor dos eletrodomésticos. Isso porque, meu amor, o valor de eletrodoméstico varia demais da conta. Você pode ter um cooktop de R$ 700 e um cooktop de R$ 30.000. Então, isso varia muito, tá? Então, não considerei aqui o valor dos eletrodomésticos. Então, é a obra finalizada para você entrar com o seu eletrodoméstico e com o seu pano de prato, tá bom? A Alicinha acaba de perguntar, e Mira, e a pintura? A Alicinha tem razão, faltou a pintura, mas foi consciente, porque tem muito pouquinha coisa de pintura aqui. Para eu conseguir colocar aqui o orçamento da pintura, eu ia acabar trazendo para vocês um valor um pouco fora da realidade. Por quê? Porque pouca quantidade de tinta que a gente vai usar aqui e a mão de obra ela está muito mais referente ao restante do apartamento do que, de fato, a pintura embaixo da bancada, atrás da geladeira. Então, bota uma gordura aí para você, para a sua cozinha. No caso da sua cozinha, você orça. Aqui você considera aqui uma gordurinha, tá bom? Muito bem, meus amores, é chegada a hora. Eu só vou falar o valor total, para você que ficou com preguiça de fazer as contas, se você der um like nesse vídeo e compartilhar esse conteúdo com a pessoa que está achando que vai reformar a cozinha dela, vai colocar uma bancada de quartzito, uma bancada de silestone, uma bancada maravilhosa, e vai pagar R$ 20.000 para fazer a reforma da cozinha. Tenho uma má notícia para vocês, não vai estar dando para estar sendo, tá? Neste momento, em fevereiro de 2023, estamos falando de uma reforma no valor de R$ 83.296. Eu já quero que você coloque aqui nos comentários se você achou bom, se você achou muito caro ou se você achou barato. E a cozinha saiu mais cara do que isso? Coloque aqui nos comentários que a gente quer saber. E a partir de agora, eu estou aqui com esta missão na internet, que é levar para você a palavra do quanto custa. Aqui e lá no Instagram do Estúdio M4 também, que você já podia seguir, não sei por que você não está seguindo ainda, tá? Obrigada! Vamos falar cada vez mais sobre isso por aqui. A gente precisa começar a falar de grana. Por quê? Porque eu quero que você entenda que essas obras bonitas que você vê aqui na internet têm um custo, e muitas vezes um custo muito alto. E mais, depois da pandemia, meus amores, até nós que trabalhamos com isso todos os dias estamos tomando grandes sustos. Os valores de material e de mão de obra estão muito altos e a gente precisa cada vez mais se planejar melhor para fazer as reformas que vão melhorar a sua qualidade de vida e vão trazer bem-estar para a sua família na sua casa. Então, se prepare, se organize, contrate um arquiteto e seja feliz.
com tudo planejado, é possível, eu te garanto. Por hoje é só, até a próxima. Tchau. Quero saber o que vocês acharam. Gostei mais, hein, do que da outra. Gostei mais dessa organização aqui. Quero ver o que é que vocês acharam. Quero saber se os valores do Rio de Janeiro é a mesma coisa de Brasília. Tô de olho em vocês. Claro que outras regiões vão ter os valores. Gente, é assim que é. A vida é assim. A gente vive no capitalismo, é livre mercado, que chama. Oferta e demanda. Fica meio louca, né? Joga assim umas palavras aleatórias.